Boa noite, pessoal, tudo bem? Ajustando o microfone aqui e já vamos começar. E aí, galerinha, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Pessoal do Facebook, Instagram, só fazendo os últimos ajustes. Vamos lá. Esperar mais algumas pessoas entrarem também. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem? Só dá um ok aí para ver se vocês estão ouvindo, se o áudio tá legal, se não tá abafado. Que eu sempre fico com dois microfones aqui, é sempre Facebook e Instagram junto. Beleza, pessoal? A live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre amargor, que é o tema da minha pesquisa, né? Que a gente está desenvolvendo aí uma nova fórmula de calcular amargor. E incentivado, né, por essa semana eu começar a fazer os testes no meu equipamento que eu batizei de banho-maria. Eu tenho um vídeo só explicando o que é esse equipamento. Se vocês quiserem, pode olhar lá no canal da Brau Academy no YouTube, que tem melhor falando sobre o banho-maria. O banho-maria é um equipamento de fervura, onde que acontece 6 fervuras consecutivas. E esse banho-maria ele é utilizado para testar, fazer 6 fervuras diferentes e testar lupulagens diferentes para que a gente consiga analisar o amargor, né? Então, nessa semana eu estou aqui brincando com ele, começando a ligar ele essa semana e inspirado então por nessa semana que eu vou começar a mexer nesse brinquedo, eu queria começar a fazer lives para vocês falando de amargor. Não adianta eu começar com vocês e falando assuntos muito técnicos ou avançados demais. Eu queria hoje falar para vocês o básico. O que é amargor? Por que a gente tem que isomerizar o lúpulo? O que influencia no amargor? Quais são os quesitos básicos, né? Então a ideia hoje é entender o que é isomerização, né? Como que a gente dá amargor para nossa cerveja? Essa é a ideia da live de hoje, tá? Lives são sempre assuntos pontuais, né? Em que a gente tenta desvendar isso por uns 10, 15, 20 minutos e abre mais uns 10 minutos para pergunta, tá? Não dá para falar tudo sobre amargor. Vocês vão ouvir mais sobre amargor durante o desenvolvimento desse projeto de pesquisa. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, um princípio básico, né? Vamos fazer aí um paralelo, por que o óleo não se mistura na água? Por que o óleo não se mistura na água? O óleo é uma molécula apolar, tá? Eu não vou entrar a fundo em química também, química não é minha especialidade, tá? A gente vai falar só desses conceitos básicos. O óleo é uma molécula apolar, ela não tem polaridade. E a água é uma molécula polar. Então, na hora que você mistura óleo e água, na realidade eles não se misturam. O óleo, como é mais leve, ele fica separado, ele fica para cima da água, né? E a água fica embaixo, porque o óleo é um pouco mais leve. Senão seria o inverso, né? O óleo ficaria para baixo. Então, pela química, a gente sabe que moléculas polares não se misturam com apolares, né? Polar com polar mistura. Apolar com apolar também se misturam, tá?
se solubilizam, né? A gente está falando então do porquê que o óleo não se solubiliza na água. Porque o óleo não tem polaridade, é uma molécula que não tem polaridade, né? Já a água tem. A água vai solubilizar, por exemplo, o azeite, vai solubilizar, entre outros líquidos que a gente conhece, né? A maioria, eu acredito que são moléculas polares. Então, tudo praticamente a gente consegue solubilizar, tá? Só que o alfa-ácido ele é uma resina, ele é derivado das resinas que tem no lúpulo, né? Ele é uma resina solúvel, porque a gente tem muitas resinas insolúveis no lúpulo, né? O alfa-ácido é uma das resinas solúveis que a gente consegue extrair. E é uma resina que dá amargor. É o que provém amargor na nossa cerveja, né? O resto das outras resinas é uma quantidade até que relativamente grande dessas outras resinas que tem no lúpulo, tá? Só que elas não são solúveis e elas acabam ficando na fervura, né, na forma de trube. Então essas resinas insolúveis elas acabam sedimentando, coagulando e ficando ali na forma de trube. Falando das resinas que a gente consegue extrair, então, né, alfa-ácidos e beta-ácidos são as mais importantes. Alfa-ácidos são 5 alfa-ácidos. Não é apenas um, é um grupo de 5 alfa-ácidos. A gente tem a rumulona, que é o principal, gira em torno de 50 a 70%, porque depende da quantidade de corrumulona, né? Que corrumulona é o segundo principal alfa-ácido. É um alfa-ácido que dá um amargor desagradável, a corrumulona, né? Então a gente tenta evitar variedades de lúpulo na nossa cerveja que tenham um corrumulona acima de 28%, né? Acima de 30% é crítico. Eu até tenho outros vídeos falando melhor de corrumulona, se vocês quiserem saber, lá no canal da Brau Academy, no YouTube, quem quiser se aprofundar em corrumulona. Então, rumulona é o principal alfácido, corrumulona é o segundo, você tem adirrumulona, pré-rumulona e pós-rumulona. Essas últimas três, na soma, dá de 1,5% a 3%. Então não é importante para o sabor da cerveja, tá? Beta-ácidos também são 5 beta-ácidos. Lupulona, colupulona, pós-lupulona, adilupulona e pré-lupulona. Então o sufixo é sempre igual, né? Se é alfa-ácido é rumulona, se é beta-ácido é lupulona. Então, enfim, tanto alfa e beta-ácido, qualquer uma dessas substâncias, deste grupo de substâncias, né, que são 5 alfa-ácidos e 5 beta-ácidos, nenhuma delas são solúveis em água, porque são todas moléculas apolares, né? Porque a água é polar. A água sendo polar, ela só solubiliza outras moléculas polares também, né? As apolares não são solúveis em água. Só que a gente tem um detalhe: durante a fervura a gente consegue solubilizar através da isomerização dos alfa-ácidos. O calor da fervura consegue torcer as moléculas de alfa-ácidos, né, e fazer com que elas se tornem polares. Então ficam solúveis em água. Como live é difícil a gente ficar imprimindo a tela, eu estou começando agora a trazer alguns gráficos aqui para vocês entenderem melhor. Então vocês podem ver aqui onde que a gente tem a rumulona. Na hora que ela isomeriza, ela acontece uma transformação na molécula que ela vira a isorrumulona. Então é uma rumulona isomerizada, né? Então a gente tem uma alteração na molécula, tá?
Vou colocar aqui mais fácil para vocês verem, tá? Eu alterei a molécula, eu fiz uma transformação nela e com isso o alfa-ácido se torna solúvel em água. Ainda bem que na temperatura de fervura eu consigo fazer essa isomerização dos alfa-ácidos. Beta-ácidos dão um amargor até muito maior do que os alfa-ácidos, só que eles são pouco isomerizados durante a fervura, tá? Por questões químicas, tá? Aí é um negócio um pouco bem mais complexo demais para a gente entrar. Vai de temperatura e pH, tá? Que eles não conseguem, não é o ideal deles em temperatura e pH para que aconteça a isomerização dos beta-ácidos. Se eles fossem isomerizados, eles têm um amargor isomerizado maior do que o alfa-ácido, tá? Então, o que a gente foca, o que a gente olha é o alfa-ácido, porque é o alfa-ácido que dá o amargor na cerveja. Quem está entrando agora, o que a gente está falando é sobre isomerização, conceitos básicos, né? Por que isomerizar? Porque a isomerização ela torna solúvel o alfa-ácido. Então, voltando no que eu estava falando, o beta-ácido ele não é facilmente isomerizável, né? Não entrando em mérito, né, que dry hop dá amargor, né? Todos os fatores que dá amargor, que nessas pesquisas todas que eu andei fazendo em literatura, eu cheguei em 28, 29 fatores que influenciam na isomerização. Eu vou voltar a falar deles para vocês, eu já gravei vídeo falando disso, eu vou voltar falando conforme a gente for estudando um pouco mais e for tentando testar esses fatores todos. Então, a isomerização ela se dá muito bem na temperatura de fervura. Quanto maior a temperatura, maior eu tenho a isomerização, tá? Então eu consigo aumentar o amargor conforme eu tenho uma temperatura de fervura maior. Então, você está querendo dizer que um principal fator aí de isomerização para dar amargor, extrair alfa-ácido é a altitude. Porque isso interfere diretamente na temperatura de fervura, né? Quem faz cerveja ao nível do mar consegue a isomerização máxima, que é a menor altitude que a gente tem, né? A temperatura de fervura é muito maior, fica em torno dos 100 graus, depende aí da densidade do teu mosto, né? Então, ao nível do mar você tem uma isomerização máxima, tá? Maior. O crítico mesmo seria acima de 1.500, 2.000 metros, tá? Só para dar uma ideia para vocês, eu estudei com um angolano, um amigo meu, lá em Berlim, quando eu me formei, cervejeiro, e ele era de uma cervejaria de uma planta da Miller. Ele trabalhava para Miller, e essa cervejaria em Angola ficava num planalto, onde que a altitude era por volta de 2.700 metros. Para ter um amargor equivalente a 60 minutos de fervura, né, aquele lúpulo que a gente joga 60 minutos, a gente precisaria ter por volta de 2 horas e meia de fervura. Isso porque a temperatura de fervura num local desse gira em torno de 90 graus. Não sei exatamente a temperatura, tá? Mas olha a importância e olha como é sensível. Quando a gente baixa a temperatura, a isomerização cai muito. Então, e por que existe uma cervejaria, então, numa altitude tão grande como essa? Porque existem lúpulos pré-isomerizados, né? E o lúpulo que a Miller usa, a gente sabe qual que é, todo mundo sabe. É o Tetra Hop. É o Tetra Hop, que é um lúpulo já isomerizado, é uma molécula polar. O nome Tetra Hop é o nome comercial que a Bart Haas registrou, mas o nome da molécula é tetra-iso-alfa-ácido, tá?
é o nome da molécula. O que eu mostrei para vocês agora é apenas o isorrumulona, né? A substância que tem no tetrahop é o tetraisorrumulona, por exemplo, né? O tetra, a diferença do iso e do tetra é a angulação da molécula, tá? A Miller também usa, outro propósito que a Miller usa esse lúpulo é que a Miller não quer ter o light struck, aquele aroma de borracha queimada, que a Heineken tem, né? Então o Tetra Hop ele não dá o light struck. Essa cervejaria então numa altitude maior, ela só é possível então por conta de usar um lúpulo já isomerizado. Então o primeiro grande fator é a altitude e temperatura de fervura, né? E a gente falando em temperatura de fervura, o ideal é que fique acima de 95, 96 graus. Abaixo de 95, 96, a isomerização ela começa a cair vertiginosamente. Abaixo de 90 graus, cai demais. É quase impraticável se fazer uma fervura onde que você tem uma temperatura abaixo de 90 graus. Você vai ter que ferver por um tempo muito maior para poder ter essa isomerização. Então, no Brasil, a gente não sofre com isso, graças a Deus, né? A gente tem altitudes baixas, né? Eu acho que a maior altitude aqui, que tem cidades, que tem cervejeiros fazendo cerveja, né? É por volta de 1.000, 1.100 metros, né? E a gente tem o Cerrado, que tem uma altitude um pouco maior. A gente tem ali algumas cidades tipo Campos de Jordão, Visconde de Mauá, alguma coisa assim, que fica em torno de 1.000, 1.100. Ainda é viável se fazer cerveja nesses locais. Acima de 1.500, 1.800 metros, que aí a temperatura começa a cair muito na fervura e daí eu não consigo isomerizar tanto, tá? Então o primeiro item é a temperatura. Eu acho que talvez o mais crítico daí, né? Não só temperatura, mas tempo de fervura. Quanto mais tempo eu fervo um lúpulo, maior a carga térmica que eu estou dando para aquele lúpulo e maior a isomerização também. Aí chega um tempo que eu já não isomerizo mais. Tem um tempo máximo de isomerização, tá? Esse é um assunto um pouco complicado, um pouco longo demais, mas só para vocês terem uma ideia, a nível do mar, esse tempo de isomerização máxima ele é de 90 minutos, tá? Aqui na minha casa, onde eu estou agora, 732 metros de altitude, na região da Avenida Paulista, que é uma das regiões mais altas de São Paulo, eu fiz as contas e esses 90 minutos acabam subindo para quase 110 minutos, tá? Porque minha temperatura de fervura aqui é de 97 graus, né? 96,5. Então, temperatura, principal ponto. Tempo também, né? 60 minutos. Por que a gente ferve então por 60 minutos se a extração máxima de amargor é 90? É porque a diferença do amargor de um lúpulo que ficou 60 minutos fervendo para um lúpulo que ficou 90 minutos fervendo é 5,2% a mais de amargor, né? Então, 5,2% a mais de IBU versus meia hora a mais de fervura, de gás, de tempo, né? E fervura mais longa escurece mais o mosto, deixa a cerveja mais escura, mais doce. E isso às vezes não é uma coisa desejada. Então, para isomerização, a gente para em 60 minutos, tá? A gente para a fervura geralmente em 60 minutos. Ferver por mais tempo é por outros motivos, tá? Existem diversos motivos. Até reduzir turbidez, porque a coagulação aumenta, né? Aumentando a coagulação na fervura, você reduz turbidez também, mas enfim, isso é uma longa história. A gente ferve 60 minutos, tá? Por conta do lúpulo. Por conta do lúpulo. Basicamente por conta do lúpulo. É por isso que a nossa fervura, 90% de todas as receitas têm uma fervura de 60 minutos. Tá? Não precisa ser 90, pode ser 60. Tá? Que mais que eu posso falar? O pH. O pH é um outro fator
Então, falando dos fatores básicos, o que influencia amargor, tá? A primeira delas, a gente falou, foi a temperatura de fervura, que é influenciada diretamente pela altitude. Falei também da solubilização das moléculas, né? Solubilização do alfa-ácido, por que ele é solúvel, não é solúvel, como fazer. O tempo de fervura, que interfere também. O terceiro mais importante, eu acho que é o pH. O pH ideal para isomerização seria de 7.0. Em 7.0, a extração máxima de alfa-ácidos da minha fervura seria em por volta de 20 minutos. Ao invés de 90 minutos, que eu preciso para ter uma extração máxima, seria em 20 minutos por conta do pH. O pH maior, ele solubiliza mais e ele consegue isomerizar mais esses alfa-ácidos, tá? Só que a gente ferve com pH de 5.2, né? 5.2, 5.4, né? Que é o pH da nossa abraçagem, por outros motivos. Isso também é assunto por um vídeo de mais uns 40 minutos aí para outra live. O porquê do pH, né, de 5.2. A gente precisa do pH de 5.2. Tá? Não tentem fazer nenhuma fervura com pH de 7.0, porque senão a tua cerveja vai escurecer absurdamente. Muito, 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 muito. A reação de Maillard vai ser muito alta. Tá? Esse é o primeiro grande fator. Então o pH, tá? A gente ferve por esse tempo todo para isomerizar, porque a gente não pode aumentar o pH da fervura. Se a gente aumentasse, a isomerização seria mais rápida, mas porém a gente não pode aumentar o pH da nossa fervura. Tá? Outro fator, o último fator que eu vou falar para vocês que interfere na isomerização é a densidade do mosto. Quanto mais denso for o mosto que você está fervendo, menos solúvel ficam os alfa-ácidos na hora que você joga o lúpulo. Menor a extração. Menor a extração, né, eu consigo isomerizar menos. Né? Então, mosto, isso é óbvio, né? Isso é solubilidade das substâncias todas em água, né? E o lúpulo tem uma certa solubilidade, tá? Não é baixa, mas também não é alta. O que mais dá amargor? Bom, falando de amargor, a gente tem um índice hoje que a gente usa para medir o amargor, que é o IBU, International Bittering Units. International Bittering Units é a unidade que a gente usa para calcular amargor. IBU é 1 miligrama de alfa-ácido isomerizado por litro de cerveja. Né? Então a medida de 1 IBU é uma medida quantitativa. É uma medida quantitativa, que eu consigo medir a quantidade de alfa-ácido que tem ali dentro da minha cerveja, tá? Quantitativa, tá? Não estou falando de percepção de amargor. Percepção de amargor é uma outra coisa. Percepção de amargor é influenciada por diversos outros fatores, né? Dentre eles, o corpo da cerveja. Quanto mais encorpada for ela, menor a sensação de amargor. Quanto maior a acidez da cerveja, quanto menor o pH, maior a sensação de amargor. Né? Quanto maior a composição de aromas e sabores na cerveja, como ésteres, fenóis, dry hop, entre outros, a sensação de amargor cai. Cerveja, conforme ela vai envelhecendo, o amargor também vai caindo. Enfim, percepção de amargor é outra coisa. Lúpulos que dão um harsh maior têm uma percepção de amargor maior. Lúpulos que têm corrumulona maior têm uma percepção de amargor maior. Então, IBU é medição de amargor. A gente tem uma outra coisa chamada de percepção de amargor.
tá? Que tem muito aí um conceito chamado de BU-GU. BU de Bittering Units e GU de Gravity Units, que quer dizer, né, amargor versus a OG da cerveja, né? Amargor versus a densidade, o corpo da cerveja. O que ele quer dizer? O corpo da cerveja, tá? Essa é uma fórmula, digamos, inicial para você começar a analisar o amargor, é olhar o BU-GU, mas não é a única forma de se analisar a sensação de amargor. Como eu falei, existem outros fatores, como o pH, que interferem muito no amargor, né? Por exemplo, se você fizer uma Double IPA e abaixar o pH dessa cerveja para 3.2, que é o pH de uma Sour, ela fica praticamente intragável. A Sour IPA, de uma forma geral, ela tem que ter um pH não tão ácido, com uma acidez leve, por volta de 3.7, 3.8. Você sente uma leve acidez, né? Um azedo ali pouco, mas que não é tão intenso, né? Então o pH interfere demais no amargor. Não só no amargor, mas na sensação de corpo também. Quanto mais ácida a cerveja, menos eu sinto o corpo também da cerveja, né? E vice-versa, quanto maior o pH, mais eu sinto o corpo da cerveja. Percepção de amargor também é dada por outras substâncias, só que daí não é IBU. A gente costuma falar, né, o jargão popular, que malte torrado dá amargor. Não é exatamente amargor, é a distringência. A palavra técnica para isso é a distringência, que dá aquela sensação de boca seca. Então, a sensação de boca seca, essa distringência, também pode ser chamada de amargor, né? Especiarias dá amargor. Se for assim, o caju também dá um belo de um amargor, né? Porque ele deixa a boca seca, ele dá aquela distringência bem forte, né? Então, tudo que é especiarias, malte torrado, que causa distringência, também é considerado amargor, né? É que IBU é uma medida apenas de alfa-ácidos. Se tem discutido muito por aí, né, se temos que inventar uma nova medição de amargor, porque IBU não reflete 100% o amargor da cerveja, né? Porque a gente tem a percepção de amargor alterando muito aí isso. A gente tem outras substâncias, né, que eu estou falando de malte torrado, especiarias, entre outras, que dá uma certa picância, que dá amargor, né? A gente está falando de pH, que aumenta a sensação de tudo que é amargo na cerveja. Enfim, é uma longa discussão. Estão tentando criar uma nova unidade para medir o amargor. Só que daí é muito subjetivo. O que é subjetivo é difícil de ser criado. É muito mais fácil a gente pegar uma coisa que é mensurável, como o IBU, que a gente coloca no espectrofotômetro, no HPLC, e mede a quantidade de alfa-ácido que tem por litro. É muito mais fácil. Mas o IBU ele não reflete o amargor da cerveja, né? Que mais que eu tenho aqui para falar? Gente, acho que é basicamente isso. A ideia não é fazer lives tão longas, né? Mas fiquem sempre com a gente toda segunda-feira às 8 horas. A gente está por aqui sempre trazendo algum tema para vocês. Quem perdeu, amanhã no YouTube, até o final do dia de amanhã, eu subo esse vídeo no canal da Brau Academy do YouTube para quem quiser rever. E nesse momento agora eu vou olhar as perguntas tanto do Facebook quanto do Instagram, que eu faço a live nas duas redes. Vamos lá para o Facebook primeiro. Marco Barbosa. Grande Matheus, boa noite. Faltou você ontem em nossa entrega do certificado. Pô, nem me fala, cara.
Tava em Goiânia dando aula de sommelier de cervejas. Cara, vou estar em Indaiatuba aí no dia 17 no encontro dos cervejistas. Se você tiver, será um prazer, a gente vai tomar uma cerveja junto. Tem uma sour de framboesa aqui que eu vou levar para vocês aí. Olá, Reinaldo, tudo bem? E aí, Humberto, tudo jóia? O banho-maria vai ser testado em breve. Roger da Citra, Roger Citra, meu grande amigo, como é que você tá? Carola, e aí? Tudo jóia? Dá para ativar al- dá para ativar um tipo especial? Isto teria importância? Eu não entendi tua pergunta, Carola, porque eu não sei o momento que você fez. Se você puder explicar melhor, dá para ativar o quê? Ativar o alfa-ácido? Ativar o beta? E aí, Galvão, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Luiz Alberto, meu amigo, como é que tá? Tudo jóia, cara? Como é que tá a tua cervejaria? Isso mesmo, Galvão. Se você ferver com um pH de 7.0, a tua Pilsen vira uma Red Ale. Eu mostrei isso para vocês, né, quando eu dei a aula de fervura, né, que a gente precisa ter um pH ideal de fervura para não escurecer demais. E, gente, é por volta disso mesmo. Não consigo mostrar uma foto aqui para vocês, mas uma Pilsen vira uma Red Ale, tá? Se o pH da fervura for entre 6,5 e 7 de pH, tá? Grande Russo, como é que você tá, meu brother? Não consegui dar um pulo no Mercadão ontem, cara. A gente terminou a aula lá e ficamos tomando uma cerveja ali com o pessoal do curso. Nassif, amargor por Tinsef é de certa forma preciso? Nassif, Glen Tinsef tem um modelo de amargor mais conhecido no mundo hoje, mais usado pelos softwares, tá? Mas ele não é tão preciso, tá? Para lúpulo de final de fervura, eu diria que ele é bem impreciso, tá? Por exemplo, se você pega o modelo do Tinsef, 0 minutos de fervura dá 0 de amargor. Isso tem um viés muito grande, né? Esse é o maior erro, né? O maior gap que esses modelos de cálculo de amargor têm. É não considerar amargor após o flame out, após desligar a temperatura de fervura, né? Após desligar o fogo, né? Então tem um gap muito grande aí no Tinsef, tá? O melhor modelo é do Ray Daniels, tá? Não é o do Tinsef. Frederico, mestre, sabemos que acima de 85 graus os alfácidos são isomerizados. Seria interessante recircular o mosto antes do Ripple com chiller de placas e logo de depois jogar o lúpulo a 0 graus. O lúpulo de 0 graus, acho que é 0 minutos que você está querendo dizer, né? E aí sim faz o Ripple. Dessa forma preserva o amargor de fervura e evita o Ripple. Tá um pouco confusa a tua pergunta, mas eu acho que eu sei o que você quis dizer. Se vale a pena a gente resfriar o mosto primeiro para depois jogar o lúpulo, tá? A isomerização, se a gente for catedrático demais, ela começa a acontecer em 75 graus. Só que ela é minúscula. A 85 ela é muito pequena. Ela é relevante a partir de 92 graus, tá? Não é de 85. Acima de 85 ela não é tão irrelevante, ela acontece. Mas aí cai naquele caso que eu falei no começo do vídeo, que você teria que fazer uma fervura de 3 até 4 horas para conseguir isomerizar a quantidade de lúpulo que você precisa. Então, voltando à sua pergunta,
cair a temperatura do Ripple antes de jogar esse lúpulo do Ripple. Isso é uma técnica de lupulagem que eu falo em todas as minhas aulas de lupulagem, chamada de Steep Ripple. S-T-E-E-P. Steep Ripple. É fazer um pré-resfriamento da fervura, jogar o lúpulo de 0 minutos ali e depois fazer o rodamuinho, depois fazer o Ripple. A ideia principal dessa técnica não é dar mais ou menos amargor. A ideia principal dessa técnica é, na hora que eu jogar esse lúpulo de Ripple de 0 minutos, ele extraia mais sabor e mais aroma. Ele perca menos aroma, né? Então a cerveja fica com uma lupulagem mais intensa. Essa é a ideia principal. Mas fazendo isso, fazendo um resfriamento muito rápido, o cálculo que teu software está fazendo, se está utilizando o modelo do TINCEF, fica mais preciso, sim. Mas existe forma de corrigir o Beersmith, né, de acertar o Beersmith para que você faça um bom cálculo de amargor. Acerte o Beersmith para ele calcular corretamente o amargor. No blog da Brau Academy tem um vídeo que eu falo sobre isso no começo do ano. Vamos lá pro Instagram. Instagram não tem pergunta nenhuma? SFM Garcia. BUGU igual a 1 quer dizer equilíbrio. E 0,8 menos percepção de amargor. O conceito é esse. Tá? Por volta de 1 você tem uma cerveja equilibrada, menos do que 1 você tem mais doçor do que amargor, né? Mais percepção de malte do que amargor. E acima de 1, né, as cervejas mais lupuladas, elas ficam por volta de 1.4, 1.5, 1.6, né? Nesse quesito aí, nesse item, né, que a gente chama de BUGU, tá? O conceito é esse mesmo, tá certinho, tá? Valeu, valeu. Bom, no Insta não tem mais pergunta, no Face também não. Nada mais no Face. Galera, vamos terminar por hoje então. Vamos dar mais 10 segundos, ver se entra mais alguma pergunta. Evandro, tudo bem, meu caro? Qual a melhor hora de fazer o segundo dry hopping na maturação? O primeiro dry hopping, então, você está falando de segundo, quer dizer que você fez o primeiro no final da fermentação, né? Por ser uma temperatura mais alta, extrai mais. E aí o segundo dry hopping você vai fazer ele na maturação a 0 grau. Eu faria esse dry hopping na hora que chegar a 0, né? Na hora que chegou na temperatura fria, faz o segundo dry hop. Essa seria uma técnica, tá? Por que fazer 2 dry hop? Quanto mais você varia a adição de lúpulo no dry hop, mais complexa fica essa cerveja, né? Então é interessante, sim. É interessante. Mais alguma? Podemos encerrar?
Bom, galera, fiquem atentos, então, toda segunda-feira a gente está por aqui, no Facebook e no Instagram. Quem perdeu alguma coisa, quem quiser dar uma olhada em alguma outra live que perdeu, vai no canal do YouTube da Brawl Academy. Curta o nosso canal, né? E aí recebam as notificações dos vídeos que a gente posta lá, tá? Valeu, galera! O Humberto Antônio perguntando, falando de cálculo de amargor, o software da Brawl sai quando? Meu querido, essa ansiedade, cara, tá aqui dentro de mim faz tempo, cara. Faz 2 anos e meio que eu comecei a me incomodar com essa história de como que os softwares calculam o amargor e de que eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso, cara. Nesse tempo eu estudei. Cara, eu fui atropelado pela rotina, cara. Dar muita aula, viajar que nem um louco, né? Trabalhar de segunda a segunda praticamente, né? Porque durante a semana a gente organiza as aulas, que são, geralmente acontecem 5 cursos ao mesmo tempo de sommelier e tecnologia, tem que ficar organizando tudo isso, mídias sociais, site, mandar material de um lado para o outro, formatura, impressão de certificado, brinde, conteúdo que a gente grava. Cara, eu fiquei atropelado pela rotina, cara. Mas ficando pronto agora ficou pronto o banho-maria. Eu vou começar a testar tudo que eu já tenho na minha cabeça. Assim que eu for testando, vai começando a sair as coisas. Então, no começo do ano a gente já vai ter alguma primeira versão aí, tá? Fiquem atentos que com certeza a gente vai fazer bastante barulho aí para que vocês peguem o software, usem o software e ajude dando feedback a gente a melhorar esse software, tá? Que vai ser em parceria com vocês, galera. Vou precisar muito da ajuda de vocês, tá? Para que a gente descubra e faça um software cada vez melhor. Valeu! Acabou agora, tem mais uma ou duas perguntas aqui, mas deu tempo. Valeu, galera. Até a próxima segunda.